Boa tarde. Essa aqui é a parte 3 daqueles vídeos ali sobre as riquezas da igreja, sobre a caridade que a igreja faz, tudo. Alguns consideram a Igreja Católica como uma instituição espiritual fundada com um propósito espiritual e só isso. E recordo a piada de Joseph Stalin ao primeiro-ministro francês Pierre Laval em 1935. O Papa, quantas divisões ele tem? Entre parênteses aqui. Conforme citado em Winston Churchill, The Second World War, 1948, que foi um sarcasmo proposital para apontar como uma instituição espiritual poderia fazer qualquer coisa para ajudar a frustrar a crescente ameaça militar do nazismo. Porém, a Igreja Católica é mais do que uma instituição espiritual, embora ela de fato o seja. Aparentemente usando a estratégia do poder não coercitivo, de, entre aspas, Deus Vult, The Geopolitics of the Catholic Church, de 2010, a Igreja administra 5.500 hospitais, 18.000 clínicas, 16.000 lares para idosos e pessoas com necessidades especiais, com 65% deles localizados em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Considere a Caritas, a confederação de agências católicas de ajuda que gastou bilhões de dólares para com a humanidade pobre. Em seguida, resuma todos os projetos de caridade em pequena escala de mais de 200.000 paróquias católicas em todo o mundo, e aquelas de ordens religiosas individuais, como os franciscanos, jesuítas, dominicanos, Opus Dei, vincentinos e outros. Os cristãos estão apenas seguindo os passos de Jesus Cristo. Jesus histórico tinha uma missão social, não só além de sua missão de evangelização. A libertação total da pessoa humana foi primordial na vida e na morte dele crucificado, que de fato nunca foi indiferente ao sofrimento dos outros. A preocupação de Jesus não se limitava ao perdão dos pecados, embora ele se preocupasse com isso. Ele curou os enfermos, muitos deles, purificando leprosos, fazendo aleijados andarem e os cegos verem. Ele alimentou os famintos, milhares deles, e assim foram seus apóstolos e os primeiros cristãos. Em obediência ao seu fundador histórico, a Igreja Católica Apostólica Romana celebra a Santíssima Eucaristia e perdoa os pecados através de seus clérigos ordenados. Como profetiza, prega o evangelho sem cessar e com hierarquia e os leigos, envolve-se com os pobres e marginalizados. A revisão da história da assistência médica não começa com a regra monástica de São Bento, que vive entre 480 e 550, que articula o princípio: o cuidado dos enfermos deve ser colocado acima e antes de qualquer outro dever, como se Cristo estivesse sendo servido diretamente. Do Evangelho às primeiras comunidades cristãs e a regra beneditina, Cristo foi a inspiração. O apostolado institucional da Igreja Católica para os enfermos deu origem ao desenvolvimento gradual de uma enfermagem e uma assistência médica mais sistemáticas de hoje. Para avançar um pouco, durante a Idade Média, mosteiros, casas de bispos e conventos tornaram-se os principais centros médicos na Europa. As Irmãs de São Paulo de Chartres, fundadas em 1696, se dedicam a cuidar, visitar os pobres e cuidar dos idosos enfermos, órfãos e doentes mentais. Hoje, com operações em todo o mundo, eles têm cerca de 121 irmãs nas Filipinas trabalhando em 13 hospitais. A pioneira da enfermagem Florence Nightingale, que cuidou das tropas americanas durante a Guerra da Crimeia no século XIX, metade do século XIX, disse certa vez: que treinamento existe para se comparar com o de uma freira católica? Cerca de 4.500 irmãs missionárias da caridade, fundadas em 1950 por Madre Teresa, cuidam de centenas de milhares de refugiados pobres, doentes mentais, idosos e convalescentes, crianças doentes e abandonadas, leprosos e pessoas com AIDS, além de administrar escolas para educar crianças de rua e gestão de cozinhas populares em todo o mundo.
A Igreja, aderindo ao mandato de Jesus no decorrer de sua história, que já dura 2 milênios, sempre atendeu aos enfermos e aos sofredores, relatou o Pontifício Conselho para a Pastoral dos Trabalhadores da Saúde de 2013. Imersa, mas transcendente, enraizada na terra, mas com saudade do céu, a Igreja não tem todas as soluções técnicas para os problemas que afligem o mundo, admitiu Bento XVI em 2009, dias depois da cimeira do G8 na Itália. Mas continua uma especialista na humanidade que anunciou o Evangelho do amor e da justiça. A Igreja Católica ajuda a humanidade a estar plenamente viva para dar maior glória a Deus. Como disse muito bem São Irineu, Gloria Dei, vivens homo. Fontes: José Mário Bautista Maximiano, que é o autor de The Church Can Handle the Truth, acho que é esse texto aqui, né? Deixa eu ver. Acho que é. É isso, pessoal. Até a próxima.